Parou. Lucas Pedrosa, o que precisa ser feito para este fantasma aqui não voltar a perturbar seu sono? Ou já está perturbando? Fernanda, eu acho que é melhor a gente falar do que aconteceu ontem do que precisa ser feito. Sim. Porque eu acho que isso é uma função deles, da diretoria, da incompetência da diretoria. Ontem o Vasco protagonizou uma das maiores vergonhas da sua história dentro do Maracanã. O Vasco tomou 4 gols em 32 minutos. A partir do minuto 15 até o minuto 46, o Vasco tomou 4 gols em 32 minutos para o Flamengo. O Vasco foi amassado, o que estava no GC ali é verdade, o Flamengo passou o carro no Vasco. Eu acho que cada um, da diretoria até o jogador de futebol, todos eles tinham que pedir desculpas ao torcedor. Tinham que sentir vergonha pelo vexame que vocês protagonizaram ontem. O Vasco fez um jogo terrível. Mais um. São 17 gols sofridos nesse Campeonato Brasileiro e apenas 9 feitos. O senhor Maurício Barbieri, além de ficar de risinho e não mostrar nenhum tipo de incômodo com o que aconteceu ontem e com o que tem acontecido com o Vasco da Gama, ele tem que lembrar o seguinte: o Vasco não está oscilando não, Maurício Barbieri. A única oscilação que aconteceu do Vasco nesse Campeonato Brasileiro foi ter ganhado do Atlético Mineiro. Quando você oscila, o que significa oscilar? É ganhar, perder, empatar, ganhar, perder. Não! O Vasco ganhou do Atlético Mineiro e de lá para cá é só empate e derrota. É só queda de rendimento. É só vergonha. É só bagunça para o torcedor. O Vasco levou ontem 4 gols do Flamengo. Um de fora da área, um de bola aérea, um de dentro da área e um de contra-ataque. Ou seja, esse time não tem efetividade em absolutamente nada. Mudou o esquema, como a gente trouxe aqui a informação em primeira mão, e não adiantou nada. Parece que é um time que não treina. O Vasco só tem uma competição e não consegue fazer nenhuma jogada ofensiva além de chuveirinho na área. É o chuveirinho da Gama. E defensivamente, vocês continuam tomando gol em todo jogo. São 9 jogos de Campeonato Brasileiro e o Vasco tomou gol em todos. É o vice-lanterna. Seu trabalho não é sustentável nem pelo desempenho em campo, nem pelos resultados e muito menos pela postura que você tem como técnico do Vasco da Gama. Mas não é só culpa sua, Barbieri. É culpa do diretor de futebol, Paulo Brax, que continua confiando no seu trabalho, claramente um trabalho insustentável. É culpa dele também por ter montado o elenco. É culpa do senhor Luiz Melo também, que não aparece para botar a cara. O Vasco, que foi vendido ao torcedor como um clube que conseguiria acertar as contas, é um clube que deve todo mundo ainda, que atrasa a RCE, que continua tendo problema. Então a bagunça é geral. O problema é geral. É vergonha dentro de campo, é vergonha fora de campo, e vocês deveriam pedir desculpa ao torcedor. Barbieri, você não tem responsabilidade não. Você tem culpa de ter feito o que você fez ontem e o Vasco da Gama na situação que está. Então a revolta do torcedor é completamente justificável. O que a gente está vendo aqui, o que a gente viu ontem no Maracanã, foi um vexame, uma humilhação para o torcedor que saiu segunda-feira do trabalho direto para o Maracanã e ter que voltar com 4-0 no primeiro tempo. Vocês estão brincando com a cara do torcedor do Vasco. É isso que vocês estão fazendo. Vini Casagrande, pelo lado do Flamengo, já podemos... o que ele não tá rindo não hoje, ele está segurando. Eu gostaria de parabenizar os jogadores do Flamengo pelo resultado e também pela pena que eles sentiram no segundo tempo e tiraram o pé no segundo tempo, senão seria um placar muito mais elástico. Isso aqui a gente está de acordo, né? Totalmente de acordo. Isso é nítido, gente. Eles os jogadores tiraram o pé no segundo tempo. Ah, por quê? Pena do Vasco? Isso não, isso é uma brincadeira da minha parte. É porque tem um jogo super decisivo na quinta-feira pela Libertadores da América. Mas hoje... Mas, se a gente for analisar o Flamengo, óbvio que fez uma partida impecável. Fernanda, ele não mostra indignação em nenhum momento. Ele só fala sobre nós vamos melhorar, a gente tem que treinar. Barbieri, por que o Galarza joga? Porque ele desempenha no treino. Aí o Galarza dentro de campo não faz absolutamente nada para justificar a titularidade. Barbieri, o que acontece? O que você treina? Não, nós vamos acertar. Ele já testou o 4-3-3, ele já testou o 4-2-3-1, ontem ele testou o 3-5-2 e nada dá certo. Eu não tenho nada contra o Maurício Barbieri, eu não tenho nada contra o Paulo Brax, contra o senhor Luiz Melo. É só admitir que o trabalho não deu certo. Vocês têm que admitir isso. Não tem evolução, só regressão. Vocês estão participando, mais uma vez, da pavimentação de um possível 6º rebaixamento da história do Vasco. Uma 6ª Série B. É isso que vocês estão fazendo. O torcedor não quer individualizar as pessoas, não. O torcedor, ele só quer competência. E vocês estão sendo incompetentes. É só isso. E só para salvar, o único jogador do Vasco que eu não tenho nem coragem de falar mal é o senhor Jair. Muito pelo contrário. Tem que dar parabéns, porque foi o único que realmente
vestiu a camisa e tentou jogar ontem. Bateu no peito, tentou trazer pro time. Então, Jair, fica aqui meus parabéns. O único, de resto... Pega a bola pra bater o pênalti. Cobrado no Vasco. Abel Braga. O que ele faz no Vasco? Ele faz, sabe o que ele faz? Não, falando sério. O torcedor não vai mais sofrer. O Sampaoli tem, inclusive, entrevistas bem diferentes do Barbieri, né? Fernanda, parecia que ontem quem tinha perdido de 4 era o Sampaoli. Porque ele elogiou o time dele, mas em nenhum momento ele deixou de cobrar. Ele deu algum risinho ontem na coletiva? Zero. Nenhum. Zero risinho. Até porque se fosse pelo Sampaoli, ele nem estaria ali. Zero risinho. Pelo Sampaoli, para ser o muito risinho que o Pedrosa fala é isso aqui. Esse é o final da entrevista do Barbieri. O Barbieri fica a entrevista toda, e você fez a sua live, muito indignado, com aquela cara mais fechada. Muito indignado também não. Tá, parecia que tinha perdido para qualquer time de qualquer forma, que tinha sido qualquer coisa. Mas ele estava com um semblante... Ele só não estava... porque ele nem podia, Não, né? Então, ele ficou a entrevista toda mais fechado no semblante, né? Isso não vamos dizer que ele passou a entrevista sorrindo. Não, não foi. No final, acontece isso aqui, né? E eu vi no Insta da grande Beta Barroso, queridíssima repórter da ESPN, ela explica o que aconteceu nesse momento. Ele passa toda a entrevista, né, com a cara mais fechada e ele fica sentado, porque os cinegrafistas da coletiva pedem para os repórteres não levantarem, porque eles queriam pegar a saída do Barbieri, mas o Barbieri achou que era com ele e ficou. Daí quando avisam, não, Barbieri, você pode ir, a gente está pedindo para eles não levantarem. Daí ele faz assim, tipo, e vai embora. Só que, nesse momento, não pode nem ter esse. É isso. Não pode ter nenhum. Não pode ter nada, Ele Fernanda. foi juvenil, gente. Fernanda, ele não mostra indignação em nenhum momento. Ele só fala sobre, nós vamos melhorar, a gente tem que treinar. Barbieri, por que